Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e bondoso coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a luz restauradora de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente e protetor da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e o sopro renovador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita e curadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado das lutas da vida, sentindo-se sozinho, rejeitado ou carregando o peso de uma dor que ninguém mais consegue enxergar. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca de boletos, prazos e correrias para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Divino Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e devolva a nossa dignidade. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais comoventes e revolucionárias de toda a Bíblia. Para a gente entender o tamanho do milagre que aconteceu aqui, nós precisamos voltar no tempo e compreender o contexto daquela época. A lepra, naquele tempo, não era apenas uma doença na pele que doía e apodrecia o corpo, ela era uma sentença de morte em vida. O leproso era completamente excluído da sociedade, expulso de casa, afastado do carinho dos filhos e da esposa. Ele tinha que viver isolado nas cavernas, no meio do mato, e se alguém se aproximasse, ele era obrigado por lei a gritar: imundo, imundo, para que ninguém chegasse perto. O leproso era o retrato vivo do abandono, da solidão e do preconceito. Ninguém olhava na cara dele, ninguém conversava com ele, e o pior de tudo, ninguém tocava nele. Mas olha que lindeza o que acontece no texto. Jesus desce do monte e aquele homem, rasgando todas as regras do preconceito, quebrando as barreiras do medo e da vergonha, se aproxima de Jesus. Ele não fica de longe gritando. Ele vai até os pés do Mestre, dobra os joelhos, bota o rosto no pó da terra e faz uma oração que é uma verdadeira obra-prima da fé. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Minha gente, preste muita atenção nessa prece. Aquele homem não chegou exigindo nada, ele não foi arrogante. Ele reconheceu a soberania de Cristo. Ele disse, em outras palavras: Jesus, eu sei que o Senhor pode. A minha vida está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, muda a minha história. Meus filhos, vamos trazer essa realidade para os nossos dias de hoje. Quantos de nós não estamos carregando lepras modernas dentro do peito? A lepra do isolamento e da solidão. Pessoas que moram na mesma casa, mas vivem como estranhos, sem um abraço, sem uma palavra de carinho, isolados cada um na tela do seu celular. A lepra das doenças emocionais. A ansiedade esmagadora, o pânico que paralisa e a depressão escura que faz a pessoa querer se esconder do mundo em um quarto escuro, sentindo-se rejeitada e imunda por dentro. A lepra do preconceito e do erro. Aquele irmão que faliu nos negócios e viu todos os amigos sumirem, aquela mãe que chora pelo filho perdido nos vícios e se sente julgada pela vizinhança, aquele pecado escondido que te faz sentir vergonha de olhar para o céu. Muitas vezes, minha gente, nós nos sentimos exatamente como aquele leproso. Intocáveis, desenganados pela medicina, esquecidos pela sorte e abandonados até por quem a gente mais amava. Mas veja o que Jesus faz, meus irmãos amados. Ele não se afasta, ele não sente nojo, ele não joga uma pedra para manter o homem longe. O Evangelho diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Aquele toque quebrou anos de solidão. Antes de curar a pele do homem, Jesus curou a alma dele, devolvendo o direito de se sentir gente, de se sentir amado. E Jesus diz a frase mais linda: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra sumiu, a pele se renovou e a vida daquele homem recomeçou do zero. Hoje, meus filhos, Jesus quer fazer o mesmo com você. Não tenha medo de se aproximar dele com as suas feridas abertas, com as suas fraquezas e com os seus diagnósticos assustadores.
Aproxime-se com a mesma humildade daquele homem. Dobre os joelhos da sua alma e diga: Senhor, se queres, tu podes sarar o meu casamento, tu podes curar o meu corpo, tu podes libertar o meu filho, tu podes acalmar a minha mente. Confie, minha gente. O mesmo Jesus que caminhou na Judéia está vivo aqui, agora, estendendo a mão bendita para tocar na sua dor e te colocar de pé. Tome posse dessa cura hoje. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador amado, Deus de toda consolação, libertador dos cativos e médico divino de todas as nossas dores físicas, mentais e espirituais. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, ultrapassando todas as distâncias através das telas, formando uma verdadeira corrente de clamor e confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, desarmamos as nossas defesas e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos desesperos e as nossas lágrimas aos Teus pés sagrados e perfurados de amor. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que desce do monte para caminhar no meio do povo, o Deus que não rejeita quem está sofrendo e que tem o poder absoluto de transformar a nossa ruína em vitória. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós agimos com preconceito, isolando e apontando o dedo para os nossos irmãos necessitados, agindo como juízes daquela época que expulsavam os leprosos. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós duvidamos do Teu desejo de nos curar, deixando que o desespero e a murmuração tomassem o lugar da oração confiante. Perdoa as nossas falhas diárias, o nosso orgulho que nos impede de reconhecer que precisamos de Ti, e a nossa falta de caridade dentro de nossa própria casa, quando negamos um toque de amor, um abraço ou uma palavra de perdão para quem convive conosco. Lava-nos, Jesus, purifica o nosso ser com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Solta as nossas amarras de culpa, arranca a vergonha do nosso peito e dá-nos a graça de uma fé pura e corajosa, que sabe se aproximar de Ti mesmo quando nos sentimos indignos. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está ferida, doente, carregando marcas profundas de isolamento e precisando desesperadamente que a Tua mão poderosa toque nas nossas feridas. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes da mente e das emoções, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a este vídeo agora e que se encontram afogados no vale escuro da ansiedade generalizada, que aperta a garganta, dispara o coração e faz o chão sumir sob os pés. Visita os filhos e filhas que estão trancados na masmorra fria e solitária da depressão profunda, pessoas que se sentem como leprosos invisíveis, que perderam o brilho nos olhos, que choram escondidas no travesseiro e que são atormentadas por pensamentos de morte e de ruína. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e Equilibrador, entra nesses quartos escuros agora, Jesus. Toca no sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de pânico, de fobia social, de insônia crônica, de complexo de rejeição e de desespero. Restabelece a química perfeita do cérebro. Devolve a paz que o mundo não pode dar e traz de volta a alegria de viver debaixo do Teu cuidado amoroso. Nós Te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão tateando na escuridão amarga das enfermidades físicas, vendo o próprio corpo sofrer com o peso de doenças graves, crônicas ou degenerativas. Passa agora, Jesus, com a sombra curadora e vivificante do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais, entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades. Visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas, onde há alguém gemendo de dores terríveis neste exato segundo. Nós clamamos, com a fé audaz que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos médicos assustadores de câncer, tumores malignos, leucemia e doenças incuráveis aos olhos da medicina, e que enfrentam o desgaste brutal da quimioterapia e da radioterapia. Apresentamos-te os irmãos que sofrem diariamente com dores crônicas severas na coluna, nos ossos, nas articulações, os que lutam contra doenças autoimunes,
problemas cardíacos graves, insuficiência renal, diabetes e males respiratórios que roubam o fôlego. Tu és o autor da vida, aquele que formou cada célula do nosso corpo. Se tu queres, Senhor, tu podes nos purificar e nos curar. Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, ordena a cura, desfaz os nódulos e cistos, limpa o sangue de toda impureza, regenera os tecidos machucados, renova as forças falidas e levanta os teus filhos das camas de dor para que eles possam testemunhar que o teu toque ainda ressuscita a carne e a alma. Senhor amado, Príncipe Supremo da Paz, nós clamamos por restauração, harmonia, perdão e providência divina sobre as nossas casas, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias feridas pela falta de amor e pelas dificuldades materiais. Não permitas que as nossas famílias desmoronem. Olha para os casamentos que estão se esfarelando pelo desgaste do orgulho, pela indiferença que age como uma lepra silenciosa, afastando os casais e gerando brigas constantes. Acende de novo a chama do amor verdadeiro, da paciência, do respeito e da inquebrável aliança conjugal. Clamamos com lágrimas nos olhos, Mestre, pelos nossos filhos, jovens e crianças, arranca essa geração das ilusões destrutivas do mundo, das garras cruéis do tráfico de drogas, do alcoolismo, da pornografia, da criminalidade e das falsas amizades. Liberta a nossa juventude do vício hipnotizante das telas e da internet, que isola os corações dentro da mesma casa e destrói o diálogo na mesa do jantar. Que os nossos lares voltem a ser santuários de paz e de oração. Pai Celestial e nosso fiel provedor, nós te entregamos as angústias financeiras e materiais que têm tirado o sono e a dignidade de tantos pais e mães de família trabalhadores. Tu que limpas o leproso e dás dignidade ao rejeitado, olha para o desempregado que bate nas portas e só recebe não, olha para o trabalhador autônomo que vê as contas acumularem, olha para quem está afundado em dívidas e juros, e para a dona de casa que olha o armário e vê o alimento acabando. Abre de par em par as janelas da tua providência sobre as nossas casas. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o suor do nosso trabalho honesto, multiplica o pão na nossa mesa e afasta para bem longe de nós o fantasma da miséria, da fome e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, o nosso presente, o nosso futuro e tudo o que somos. Segura firmemente as nossas mãos e toca na nossa dor, pois sabemos que a nossa vida pertence unicamente a Ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento extraordinário de graça, de céu aberto e de fortalecimento espiritual nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de fé. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como aquela sensação de abandono sumiu e o peito se encheu de uma segurança santa. É o poder do toque de Jesus agindo em nós. A grande e urgente lição que o Evangelho nos deixa hoje é um remédio para a alma. Para Jesus, ninguém é caso perdido, ninguém é imundo demais que ele não possa tocar, e nenhuma doença é grande demais que ele não possa curar. Aproxime-se dele com humildade, confie na vontade do Pai e prepare-se, porque o Mestre já estendeu a mão na sua direção. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas vivendo isoladas na depressão, lares se destruindo na solidão e doentes desanimando nos leitos porque acham que estão esquecidos. Eles precisam urgentemente ouvir essa palavra de salvação para saberem que Jesus quer curá-los. Por favor, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga nada, mas ajuda esse vídeo a crescer e essa luz a chegar até aquela pessoa que se sente um leproso hoje, rejeitada pelo mundo, e pensa em desistir de tudo. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração todos os dias. E o gesto missionário mais importante de todos, compartilhe muito este vídeo. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família, para aquele amigo que está passando por uma crise de saúde ou sofrendo na solidão. Salve uma vida compartilhando o toque de Jesus. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com fé até o último segundo e tomou posse da sua purificação, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um clamor de vitória: Senhor, se queres, tu podes me curar. Deixe esse comentário abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático de pai, cheio de carinho, para transformar a sua semana inteira. Nesses próximos dias, nós vamos ser as mãos de Jesus aqui na terra. Eu te desafio a quebrar o isolamento de alguém. Vá até aquela pessoa da sua família que anda meio calada, dê um abraço apertado nela, pergunte como ela está, ou ligue para aquele amigo que você sabe que está passando por um momento difícil. Manifeste o amor de Deus através do seu carinho, toque na dor do seu irmão com compaixão e você verá o próprio Cristo curar a sua vida através desse gesto. Fiquem na paz gloriosa, na certeza do toque divino e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, forte e abençoado no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.